Iniciamos mais um Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, um café especial. Estamos aqui com educadores, com pais, no Colégio Catarinense, aqui em Florianópolis, onde nós vamos conversar sobre a importância do escutar. Já retornamos para começarmos o nosso programa. No Café com Ideias de hoje, a importância do escutar. Estamos aqui hoje, então, com educadores que são os pais, os primeiros educadores, aqueles que conduzem os seus filhos para que possam estar na escola e na escola aprenderem junto com os outros educadores. Então nós estamos aqui com a Ângela, com a Patrícia, com o Luciano e com a Andréia. E é um grupo que já nos conhecemos. Estamos reunidos há um tempo, já discutindo, já conversando sobre vários assuntos. E hoje nós queremos conversar sobre a importância do escutar. Então eu queria começar com a Andréia. A Andréia é nossa psicóloga, companheira que trabalhou conosco esse tempo todo, é psicanalista, é mãe. E eu gostaria, Andréia, de que a gente começasse a pensar como é que a gente se escuta a si mesmo, como é que a gente prestar atenção em si mesmo. Isso é autoconhecimento? Olá, é muito bom estar aqui com vocês. É uma questão muito importante. O que seria, como poder fazer uma autoanálise? Então acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade, principalmente para quem nos escuta, poder introduzir alguns questionamentos. Então, diariamente em meu consultório, escutando quase todas as pessoas, eu me deparo com a seguinte questão: sempre as pessoas se queixando de um conflito e junto com o conflito um sofrimento, e precisamos entender como mantemos, como alimentamos esse conflito. Então o que seria, pensando nessa autoanálise? Aí eu lanço uma questão para que possamos refletir sobre isso cada vez mais. O que alimenta um conflito? Geralmente é essa contradição, são essas forças opostas entre o que eu penso e o que eu sinto e, consequentemente, aquilo que eu faço. Então, fica aí já um alerta, uma advertência para que possamos cada vez mais pensar. Existe um conflito na minha vida, eu preciso sair daquela posição, daquela pessoa que queixa, que se coloca no lugar de vítima e fazer esse questionamento. Como que eu estou alimentando esse conflito? Aquilo que eu penso tem coerência com aquilo que eu sinto? Essa seria um alerta, uma advertência, para contribuir para esse processo aí de autoanálise. Será que a gente percebe isso também na vida da gente, esse conflito entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, conforme a Andréia colocou, ou isso não acontece? Existe esse conflito? Eu acredito que aquilo que nós sentimos, muitas vezes a gente parece um pouco visceral, e a nossa prática diária, no nosso lidar com os nossos filhos, enfim, com a nossa família, acaba sendo muito uma reação bastante automática, e tentar racionalizar um determinado comportamento para tentar mudar uma situação que a gente queira mudar é muito difícil se a gente não conseguir entender, se a gente não conseguir nos escutar, o que aquele sentimento está dizendo para a gente, para poder mudar aquele padrão de comportamento. Eu imagino que essa é uma dificuldade. Que é importante fazer esse momento onde a gente para, que o que é muito difícil nos dias atuais, esse momento de reflexão e principalmente se responsabilizar, pensando e se questionando. Se eu não consigo pensar sobre o ato que eu faço, com relação, por exemplo, à educação do filho, ou o professor em sala de aula, quando ele toma uma atitude, se ele está no calor do momento, como às vezes acontece conosco, com os filhos, o que fazer? Porque aí eu acho que está esse exercício do escutar-se.
né? Porque se a gente não se escuta, não se conhece, que é a questão da autoanálise que a Andréa colocava no início, se eu não consigo pensar, é claro que tem um momento que a gente estoura, é claro que o professor tem um momento em que ele, né, está lá num conflito e ele tem que resolver aquela situação. A gente está num conflito com o filho e tem que resolver a situação. Mas como é que a gente poderia pensar, né, somos seres humanos, como é que a gente poderia pensar para que, né, os pais, os professores, pudessem de repente contar até 10, né, antes de estourar? Como é que seria? Vamos tentar imaginar isso. Ou se isso é possível, né? Para que essa emoção não transborde, né? Porque quando você diz que quando a gente percebe já aconteceu, ou seja, aí vem uma culpa, um arrependimento e um remorso, é por aquilo que transbordou, aquilo que o pensamento não conseguiu conter, né? Então é essa a questão. Como podemos trabalhar, né, para evitar esse transbordamento? É contar até 10? Mas por que às vezes nós não conseguimos? Né? O que se passa, o que acontece que às vezes não é possível. Que mesmo eu fazendo um projeto, um planejamento, chega na hora, não foi possível, por conta das minhas emoções. Daí que falta o autoconhecimento, né? Eu acho. Falta se conhecer realmente para se controlar nesse momento e não chegar no ponto que a gente não gostaria de chegar. Mas eu acho que tem um outro elemento importante que, bom, esse grupo que está aqui reunido já vem de um processo de discussão e eu acho que tem um aprendizado importante que para mim fez muita diferença, que, assim, além do autoconhecimento, que é crucial, eu acho que a gente tem que tentar também praticar o exercício da escuta do que está acontecendo, né, do que o outro está nos dizendo, né? A gente tem uma reação bastante emocional, mas às vezes essa reação é muito pela falta de entendimento daquilo que o outro quer nos dizer. Quer dizer, então, se a gente conseguir mudar um pouco esse olhar, tentar entender, né, a motivação daquela, imagino eu, daquela atitude que vem do outro lado, seja dos filhos, da família, do sujeito que a gente encontra na rua, enfim, de uma situação que nos incomoda, quer dizer, eu acho que tentar decodificar aquela situação que eclodiu daquele momento, acho que nos ajuda também a conter essa reação mais emocional, né? Muito bem, nossa conversa está ganhando força, ganhando ritmo, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. E nesse intervalo eu gostaria que os telespectadores pudessem pensar um pouquinho o que é escutar, o que me leva a escutar alguém, como é que eu consigo escutar o outro. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, o Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje aqui no Colégio Catarinense, em Florianópolis, com os pais que participam de um grupo de reflexão junto com a Andréia. Então estamos aqui alguns que representam esse grupo todo de pais, que já vem numa caminhada, né, Andréia, né, de muitos encontros durante anos com pais discutindo e refletindo sobre a questão do relacionamento, do conhecer-se.
E no nosso programa estamos falando sobre a importância do escutar. E a pergunta foi essa: como é que eu faço para escutar o outro? A gente aprende a escutar o outro? A gente vai intuitivamente escutando o outro? Sim, acho que a gente aprende, mas primeiro a gente tem que se afastar um pouco do outro e olhar o outro e deixar o outro também falar. E não achar que a gente já sabe tudo que ele vai falar, mas observar bastante o que ele está falando, né? E às vezes também observar o silêncio da outra pessoa, porque eles têm muito o que falar, e aquilo que o Luciano falou no final do primeiro bloco é perceber o que a outra pessoa está querendo nos dizer. Mas a gente precisa olhar, a gente precisa pensar o que a outra pessoa está querendo dizer, e precisa também ficar em silêncio e observar. E Ângela, eu penso que isso não será possível se antes eu não me conhecer. Né? Se eu quero promover o fortalecimento da autoestima ali na formação psíquica do meu filho, eu preciso me deparar com algumas características que talvez eu tenha. Por exemplo, né? Se eu sou uma mãe muito controladora e dona da verdade, eu não vou dar espaço para que ele possa se expressar. Então, aí já identificamos um conflito. Eu desejo tanto que o meu filho se fortaleça, mas eu percebo que isso não acontece. Eu preciso olhar para mim, né, para as minhas características, identificar em mim essa característica do controle e o quanto que eu alimento aquele conflito, que eu me queixo, mas que eu o alimento. Então a questão da escuta é uma escuta. Primeiro eu tenho que me escutar, né, identificar em mim essas dificuldades muito relacionadas a características do narcisismo, para depois eu poder, né, me distanciar um pouquinho e poder criar espaço para você existir nessa relação comigo. Porque senão o que acontece? A gente mata o outro psiquicamente com as nossas verdades. E além disso, né, do que a Ângela colocava, do afastar-se e do olhar, eu acho que quando a gente vai dialogar, a gente sempre conversa, escuta o outro, mas já começa a pensar numa resposta, né, e já vai criando pressupostos. Opa, está falando isso, vai chegar lá, a minha resposta vai ser essa. Então, parece que eu já estou preparando o debate. E o diálogo, ele é muito mais do que isso. Quer dizer, a gente precisaria se desarmar diante do filho, diante do aluno, né, e escutá-lo no que ele está dizendo, para depois eu começar a formular alguma questão. É difícil fazer isso, esse distanciamento do outro e das minhas ideias, né? Quer dizer, eu estou ali como uma tábula rasa, uma lousa sem nada escrito, absorvendo a ideia do outro para depois eu me posicionar. É difícil a gente fazer isso, porque entra aquilo que o Luciano falava, que você dizia, a Patrícia colocava a questão do remorso, né? Da impulsividade. Então é complicado, não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer como pai e como educador. Mas acho que é importante também a gente pensar, a gente ampliar o que é escutar, né? Porque não é simplesmente ouvir o que o outro está dizendo, é perceber o outro, não só na sua fala, mas nos seus movimentos, nas suas reações. Isso fala, né? Não é só a linguagem, né? Não é só a oralidade dessa fala que está nos dizendo alguma coisa. Quer dizer, acho que tem atitudes, tem comportamentos que dizem coisas que a própria fala não diz, ou até a contradiz. Né? Então, acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala, deixar o outro falar, é falar no sentido mais amplo do conceito. Né? Eu acho que é uma prática, não é fácil, né? Mas se a gente conseguir abrir os olhos para esse tipo de percepção, né, isso vai nos ajudar bastante. E se esforçar diariamente. Né? E, Luciano, esse é um investimento na relação. Exatamente. Né? Realmente penso que não é possível fazermos isso o tempo todo com todas as pessoas. Eu acredito que pessoas importantes
podem acabar suscitando esse desenvolvimento em nós. Às vezes eu acompanho, isso acontece comigo, por conta de um sentimento de culpa ou de remorso, eu me transformo numa pessoa um pouco melhor, um pouco mais madura, justamente por conta desse sentimento que me invade e que eu não quero repetir. Então é um investimento muito grande essa retirada, onde eu me retiro para que você possa aparecer. Escutar não é fácil, né? É mais fácil às vezes a gente falar, né? Falar muito. Nós estamos indo para o nosso final de programa. É uma pena, mas nós vamos continuar falando sobre a importância do escutar, a importância de autoconhecer-se, dessa autoanálise, a importância de vermos o outro como alguém importante, o nosso filho, o nosso aluno, como alguém único e que a gente precisa aprender a escutar o que ele tem para dizer, não só com as palavras, para que a gente não tenha o remorso, para que a gente afaste-se, olhe, né? E nós vamos para nossa mensagem final, né? E a instigação para os nossos telespectadores. A palavra está livre com a nossa mensagem final. Eu vou aproveitar algo que eu acho que faz bastante sentido para mim e eu vou tendo um feedback que parece que faz para quem me escuta também. Para eu poder me aproximar de alguém, criar intimidade com alguém, seja ele quem for, antes eu preciso me afastar. Eu preciso me separar para que eu possa me aproximar. Estou falando de uma aproximação psíquica. Sem esse afastamento não é possível que eu me torne íntima de ninguém. Eu queria então colocar, né, de que a gente tem que pensar um pouquinho. Os sábios, e a gente tem aí N exemplos de pessoas sábias, são aqueles que falam pouco e escutam muito, né? Até existe aquele jargão que diz, né, nós temos 2 ouvidos e uma boca. E muitas vezes a gente usa muito mais a boca e esquece de usar os ouvidos. E nós precisamos sim aprender a escutar. Esse é um exercício que a gente precisa fazer como pai, como educador que somos, como professores que somos. E os nossos filhos querem ser ouvidos. Tenho certeza de que muitos que estão nos ouvindo hoje, né, os nossos filhos e outros alunos das escolas estão dizendo: eu quero ser ouvido, ou pelo professor, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe. Eu preciso que escutem o que eu tenho para dizer. E a gente precisa usar esses 2 ouvidos que nós temos para escutá-los. Nós vamos encerrando o nosso programa. Esse assunto vai continuar em outros programas. Eu queria agradecer então a presença da Andréia, do Luciano, da Patrícia e da Ângela. Foi uma honra tê-los nesse Café com Ideias, um espaço de diálogo. Num próximo programa retornamos falando sobre o escutar.